Bom, boa noite a todos, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho, até que hora que a gente tem aqui mesmo? Até umas 15 para as 8, né? Isso, mais ou menos, né? Bom, deixa eu fazer uma pergunta. Se não quiser responder, não precisa responder não, tá? Agora, na escola, não precisa fazer nada, né? Pastiano mesmo, então não precisa responder não. Mas se quiser responder, beleza. Quando a gente fala dos discípulos do Senhor Jesus Cristo, qual é aquele, eu vou ser gentil na pergunta, não que você critique, mas que nos púlpitos ou nas pregações que a gente acompanha, a gente ouve mais crítica a respeito dele. Dos discípulos do Senhor Jesus Cristo, tá? Não vai falar Salomão, não. Abigail, tá? Quem que é? Sua opinião. Agora tudo é relativo, né? Sua opinião. Mais criticado pelos pregadores, o pessoal bate feio nele. Dos discípulos, hein? Não sei, sua opinião. Alguém tem a mesma opinião ou outra opinião? E aí, Misal, você quer? Essa aí eu ouço há 27 anos. Não é? Não é que é mais deu trabalho. Também, né? Mas qual dos discípulos do Senhor Jesus Cristo é mais criticado pelos pregadores? Não por você. Você não quer ver criticar ninguém. João, na sua opinião? Não. Mais alguém arrisca Pedro? Ergue a mão. Isso. João, Mateus, Bartolomeu. Agora eu vou falar um que o pessoal é capaz de erguer a mãozinha também. Tomé. Mas geralmente Pedro acaba ganhando, né? Já reparou que a gente nunca critica Judas? Né? Você não vê pregador quase falando de Judas. Né? Mas o discípulo que realmente fez uma diferença tremenda foi Judas. Né? Mas a gente não vai falar de Judas, não. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Mateus capítulo 14, versículo 25. E é lógico, né, que a gente vai falar um pouquinho do Pedro. Mateus 14, versículo 25. Nos achamos? Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes falou: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Repara bem, hein? E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Está aqui só, que o Senhor abençoe os nossos corações. Pedro é realmente, na minha opinião, né, e aí é uma opinião, o discípulo do Senhor Jesus Cristo mais criticado. Mas eu
ousaria dizer que foi a escolha mais certa do discípulo que Jesus fez, foi Pedro. Porque, sinceramente, sem Pedro, nós não teríamos muitas histórias do Novo Testamento. Pedro é aquele camarada que quando você está lá na sua empresa, ou você está lá na escola, e o chefe, o professor pergunta e fala o seguinte: olha, eu quero ouvir opinião, algumas opiniões. E você está em 30 pessoas. E faltam 10 minutos para acabar a reunião. Você sabe, graças a Deus Pedro está aí, ele vai falar alguma coisa, não vou precisar nem dizer a minha opinião, porque Pedro vai falar alguma coisa. Esse é o camarada, Pedro, né? Ele sempre dizia alguma coisa, ou na maioria das vezes ele falava alguma coisa. E nem sempre ele falava aquilo que agradava, nem sempre ele falava o correto, mas ele falava. E Pedro é o discípulo, na minha opinião, mais como é que fala? Intrigante, mais aquele camarada que você imagina que tem para ensinar, para nos ensinar. Mais rico, na minha opinião, como ser humano. Não que ele fosse um camarada que sempre acertava, pelo contrário. Mas Pedro, as palavras de Pedro, as atitudes de Pedro, nos ensinam muito. Nesse trecho que nós lemos aqui, eu já ouvi muito pregador, eu não sei se eu fiz isso. Falar, tá vendo, ó, Pedro, um camarada que sinceramente decepciona. Não tem fé. Quando você lê a história aqui nesse capítulo, é interessante notar que os discípulos estavam vindo de um milagre de Jesus Cristo, da multiplicação dos pães. Portanto, eles não estavam saindo de casa, né? Encontraram o Senhor Jesus Cristo por acaso e houve toda a situação. Não, eles estavam saindo, estavam no barco e depois de um dia com Jesus Cristo havia feito um milagre tremendo. E isso foi notado por todos os discípulos, inclusive Pedro. E Pedro é um homem como nós. Pedro é o resumo do ser humano. Quando a gente fala de João, a gente fala de João o quê? João é apóstolo do quê? Do amor, né? Se bem que também de vez em quando ficava nervoso. Mas você não fala que Pedro é apóstolo do amor. Mas Pedro é o resumo de todo ser humano. E eu vou mais além. É o cara que tem coragem de falar como é o ser humano. Vamos dar uma olhadinha. Versículo que nós começamos a ler é 25, né? E a gente conhece a história. No 27, mas Jesus imediatamente lhes falou: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E quem vai responder? Quem podia ficar quieto, né? Pedro. Respondendo-lhe Pedro: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E às vezes a gente já começa a criticar Pedro aqui. Pedro, você podia ficar quieto. Não é? Para que ficar pedindo isso? Fica quietinho. Afinal, boca fechada, não entra mosquito. Para que, Pedro, você vai falar mais uma coisa para passar vergonha? Fica quieto. Sabe, irmãos, a ousadia de Pedro contrasta com a timidez dos outros discípulos. Muitas vezes nós criticamos Pedro por ser ousado, mas nós não falamos nada da timidez dos outros discípulos. E o gostoso de Pedro, nesse versículo, que ele quer algo. O que ele quer? Né? O que ele quer? Eu quero ir ter contigo. Olha que pedido fantástico. Nenhum dos outros discípulos pediu isso. Senhor, eu quero ir ter contigo. Eu não sei se Pedro, e aqui não vou julgar Pedro, se ele queria ir ter com Jesus Cristo pelo fato de estar com Cristo, ou pelo fato de querer andar por sobre as águas. Mas o fato é que Pedro queria estar com Cristo. Os outros discípulos, eu também não vou dizer que eles não queriam estar com Cristo, mas eles não manifestaram essa vontade. Pedro
é corajoso o suficiente para mostrar, eu quero ter com o Senhor. E olha que pedido fantástico desse homem chamado Pedro. Ele é ousado. E os outros? E os outros? Será que eles não queriam ir ter com Cristo? Não posso julgar. Versículo 29. O Senhor Jesus Cristo fala para ele, Pedro, vem. Vem, Pedro. E aqui me lembra aquela cena que eu acho que aqui a pessoa que está mais perto de ver essa cena é o Bruno e a Karine. Quando o filho dá o primeiro passo. O que a gente faz? Os primeiros, né? O que a gente faz? Coloca a vítima lá no canto, né? Fica um metro dele e fala o quê? Vem. Né? Vem com quem? Com o papai, né? Vem com a mamãe. Tem uns vô que são mais chatos, vai se intrometer, né? Vem com o vovô. Né? Mas vem aqui. E geralmente a gente faz o que com os braços? A criança no máximo dá 1 passo, 2 passos. Segundo o pessoal que estuda anatomia aí, né? A cabeça é um pouco grande em relação ao corpo, ele desequilibra e vai cair. Mas a gente segura ele. Irmãos, eu vejo essa mesma cena. O Senhor Jesus Cristo falando para Pedro, Pedro, vem. E Pedro é igual uma criança. Você vai falar, mas Pedro sabia andar? Sabia. Mas Pedro não tinha prática nenhuma de andar por sobre as águas. E Pedro vai. E a palavra de Deus diz, e é bem clara. Pedro desce do barco e anda por sobre as águas. Pedro não saiu do barco, deu um passo e afundou, não. Ele anda por sobre as águas. Irmãos, eu fico pensando, ali naquele mar, né, e o mar costuma não ter muita iluminação, talvez no barquinho tivesse alguma coisa, não sei, creio que não. Mas é escuro. E Pedro está andando por sobre as águas. Agora Pedro, no versículo 30, ele está andando e ele faz o quê? Ele começa a reparar onde? O que ele vai reparando? Na força do vento. O Senhor Jesus Cristo falou, vem Pedro. Irmãos, fala a verdade. O mais difícil Pedro já não tinha feito? Ou não? Que é sair do barco, ter essa coragem e andar. O mais difícil ele já tinha feito. Agora Pedro está andando, eu não sei quantos passos ele deu, se deu 1, se deu 2, 3. E ele começa a reparar na força do vento. Irmãos, muitas vezes nós reparamos na força do vento. Sabe por que nós reparamos na força do vento? Porque nós não temos fé, não é isso? É isso que Jesus Cristo fala de Pedro? Que ele não tinha fé? Pedro tinha fé. E eu já vi gente falando, olha, Pedro não tinha fé não. Tá vendo? Não tem fé. E o próprio Jesus Cristo não fala isso. Jesus Cristo fala o quê? Pedro, você tem uma fé o quê? Pequena. Sua fé é pequena. Mas em nenhum momento Jesus Cristo fala que ele não tinha fé. Pedro, você tem uma fé pequena. E eu tenho uma vista curta também, né? E no versículo 31 fala o seguinte, e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse, o que ele fala? Homem. Ele não fala, Pedro, você tem uma pequena fé, mas ele fala, homem. Sabe qual era o problema de Pedro? Que ele estava com a fé pequena? E o vento o assustava? Qual era o problema? Pedro é o quê? Pedro é um homem. Pedro é um ser humano. Pedro não é um super-homem.
Pedro não é uma pessoa perfeita. Pedro é um homem. Mas Rubens, a gente tem lá em Hebreus, capítulo 13 ou 11, os heróis da fé. 11. 1 Coríntios 13, né, que é outro capítulo famoso. Hebreus 11, os heróis da fé. E ali a palavra fala que esses homens, essas mulheres tinham o quê? Fé. E a gente pode ir lá no Velho Testamento e ver um homem chamado Abraão. E o Abraão é o quê? Pai da fé. Você se lembra de algum momento que Abraão foi homem e não teve fé nenhuma? Se lembra? Eu lembro do mínimo dois momentos. Quando o Senhor fala para ele, Abraão, você vai ser o quê? Pai. Ele fala o quê? A palavra de Deus diz lá em Gênesis capítulo 17, versículo 16. Abraão fez o quê? Eu consigo mesmo. Meu, esse camarada não tá, ele deve ter falado, está por fora. Ele não sabe o que está falando. Um homem de 100 anos e uma mulher de 90. Não tem condições de ter filhos. E Deus já havia falado para ele, falou assim, ó, da mulher, que essa é a sua mulher, eu vou te dar um descendente, é dela. No versículo 16 ou 15 ele fala isso. E Abraão no versículo 17, ele, se não me engano, ajoelha e fala, ele disse a palavra, eu consigo mesmo. Irmãos, Abraão é o pai da fé, mas Abraão é o quê? Homem. É homem. E ao homem vai faltar fé. O homem falta fé. Às vezes você, eu, somos crentes no Senhor Jesus Cristo, fala assim, puxa vida, eu pequei, eu não tive fé. Em certo momento me faltou fé. Faltou fé. E faltará fé a todos os homens. E a todas as mulheres. Homem de pequena fé. Aí no versículo 31, 30, né? Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Pedro ensina. Pedro sabia nadar? Sabia? Como é que você sabe disso? Era pescador. Eu sou filho e irmão de gente que dirige, eu não dirijo. Ele era pescador e tem uma passagem que ele está no barco, né? Quando Jesus se aproxima, ele está nu e ele diz que ele entra, mergulha no mar, né? No mesmo mar de Tiberíades. Então, entende que Pedro sabia nadar. Na hora que ele estava submergindo, Pedro poderia confiar em quem? Em ele, ele sabia nadar. Pedro poderia confiar em quem? Quem mais? Quem mais que estava ali? Os discípulos estavam ali, alguns eram pescadores, né? Poderia estender a mão para Pedro, mas Pedro fala o quê? Senhor, salva. Eu creio que Pedro foi afundando aos poucos, né? Porque deu tempo dele falar ainda, né? Já pensou nisso? Eu nunca tentei andar por sobre as águas. Qualquer dia eu vou tentar. Para ver quanto tempo você demora para afundar assim, de uma vez. Mas Pedro ainda falou, salva-me. E a vantagem de falar em inglês é que você fala mais rápido, né? Help, né? Uma vez só você abre a boca. Irmãos, Pedro, ele se socorre do Senhor Jesus Cristo. Pedro poderia pensar, não vai dar certo. Eu vou pedir socorro para Jesus Cristo, ele também está sobre as águas. Eu acho que ele não vai ter um apoio, não é suficiente para aguentar o meu peso. Mas ele não pensou assim. Ele falou, Senhor, socorre-me. Ah, homem de pequena fé. Versículo 31, e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? O Senhor Jesus Cristo estendeu a mão para Pedro.
Versículo 32. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E eu não entendo o modo de pensar de Deus e o modo de pensar do Senhor Jesus Cristo. O que trouxe medo a Pedro? O que trouxe medo? Fisicamente. O que ele viu? Força do vento. Na minha cabeça, seria muito mais fácil, tendo o poder que eu tenho, fazer o vento o quê? Cessar. Mas eu creio que foi uma ação do Senhor Jesus Cristo. Aqui não fala um trecho. E quando eles subiram ao barco, o vento cessou. O Senhor Jesus Cristo, ele não tirou o vento enquanto Pedro estava na água. Mas depois que estava em segurança, o vento cessou. Irmãos, muitas vezes as dificuldades nos atingem e o nosso Deus não tira. Não tira. E quando você está seguro, ou você está entendendo que a segurança há em Cristo, a dificuldade muitas vezes é tirada, nem sempre. Bom, vamos lá, vamos encerrando já. Versículo 33. E os que estavam no barco fizeram o quê? Adoraram. Que parte gostosa, né? Quem são aqueles que estão no barco? Os discípulos. Irmãos, talvez de uma forma figurada, os que estão no barco somos nós. É abençoado pela vida de Pedro. E quando a gente olha aquilo que aconteceu com a Pedro, nós não louvamos Pedro, que somos homem. Mas nós vemos quem? O Salvador de Pedro. E aí nos resta fazer o quê? Adorar o Senhor. Os que estavam no barco adoraram. Irmãos, dificuldades na vida, muitas vezes de outros e na nossa vida, têm de redundar em adoração a Deus. Adoração ao Senhor Jesus Cristo. Bom, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Há um aprendizado. Dificuldades trazem aprendizado. Eu nunca me esqueço, uma vez um rapaz, quando eu trabalhava na Mangels, uma vez eu falei, eu não sei em que circunstâncias falei, não sei o que era o assunto, sinceramente não lembro mais, eu falei, eu aprendo muito com os erros. Aí ele falou, eu não aprendo nada com os erros. Esse camarada, então, só vai acertar na vida, né? Quem não aprende nada com os erros. E eu nunca esqueci disso que ele falou. Eu acho que ele falou uma tremenda besteira. As besteiras também a gente não esquece. Isso que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente és filhos de Deus. Irmãos, essa é o resumo daquilo que é o Senhor Jesus Cristo, é o Filho de Deus. Pela ação de Pedro, esses discípulos chegaram a essa conclusão. Dificuldades nos ensinam. Dificuldades nos ensinam. Bom, versículo 34 para encerrar. Então estando já, 33, né? E os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente és filhos de Deus. E aí depois do 34, a história muda. Mas uma coisa que não está no texto, eu gostaria de citar para os irmãos. A quem o Senhor Jesus Cristo elogia aqui, depois dentro do barco? Depois que ele está dentro do barco, quem é elogiado? A resposta é muito simples. Não tem pegadinha, não. Quem é elogiado? Ninguém.
Quem é repreendido? Ninguém. Jesus Cristo poderia, ao subir no barco, falar um monte para Pedro, né? Se fosse eu falava. Pedro, seu mané, você fez isso? Tá vendo que você pôs todo mundo em risco? Para que ficar pedindo isso? Eu falaria, com certeza. Xingaria Pedro até a 8ª geração. O Israel mais bonzinho até a 3ª, né? Os Gênesis até a 149ª geração. Né? Ia ficar muito bravo com Pedro. E talvez elogiasse os outros, né? Falou, Pedro, por que você não fez que nem os outros aqui, ó? Olha como estão todo mundo bonzinho dentro do barco, todo mundo seguro, ó. Mateus está sentadinho aqui, igual estava na coleta, na coletoria, do mesmo jeitinho, com as perninhas cruzadas. João está falando de amor. Tomé está duvidando se está no mar ou não está, né? Bartolomeu, talvez seja Natanael, né? Ó, esse homem não tem dolo nenhum. Simão está com o punhal dele escondido, né? Judas está agarrado à bolsa. Por que você não faz que nem os outros, Pedro? Fica quieto. Irmãos, na hora que for adorar o Senhor Jesus Cristo, ninguém lembrou disso. E o Senhor Jesus Cristo também não lembrou disso. Não ficou falando, esse grupo aqui adora, esse aqui só me dá trabalho. Esse aqui só faz coisa errada. Eu não sei porque que eu chamei ele, eu não sei onde estava com a cabeça quando eu fiz isso. Né? O Senhor Jesus Cristo entra dentro daquele barco e os que estão no barco o adoram. O Senhor Jesus Cristo não dá bronca em ninguém. O Senhor Jesus Cristo não elogia Pedro, não elogia os outros discípulos, mas ele simplesmente aceita a adoração. Irmãos, que saudade da ceia. Talvez essa seja a ideia de uma ceia. Aquele momento em que não há culpados. Aquele momento em que não há gente que afundou na água e gente que ficou no barco. Mas é um momento que Cristo se mostra a todos. E no barco, todos foram um só. Adoraram. Pelo que está escrito, Pedro não estava nessa turma, né? Fala que os que estavam no barco adoraram. Mas talvez agora Pedro no barco também fez isso. A gente não pode falar nada. Não há elogio, não há repreensão. O escritor não fala disso, mas o escritor escreve: adoraram o Senhor Jesus Cristo, dizendo verdadeiramente és filhos de Deus. Irmãos, que a gente possa aprender com esse homem chamado Pedro. Que homem fantástico. Né? Como nós somos injustos muitas vezes com Pedro. Mas Pedro é um homem como eu. Pedro é um homem como você. Que o Senhor nos abençoe, queridos. Amém.